Você já parou para pensar como os antigos egípcios, há mais de 4.500 anos, conseguiram construir monumentos tão gigantescos e perfeitos, como as pirâmides, sem guindastes, sem tratores, sem a tecnologia que a gente tem hoje? Parece impossível, né? Muitos falam em alienígenas, tecnologias perdidas, mas a verdade é que a resposta está na incrível engenhosidade, no planejamento e na força de trabalho do povo egípcio. Hoje, nós vamos desvendar esse mistério passo a passo, mostrando como essas maravilhas do mundo antigo foram erguidas, pedra por pedra. Fica comigo até o final, porque você vai se surpreender com a inteligência e organização por trás dessas construções. Tudo começava muito antes da primeira pedra ser movida. O planejamento era a alma do projeto. Os egípcios eram mestres em matemática e astronomia e usavam esse conhecimento de forma brilhante. Primeiro, a localização. Não era por acaso. Eles escolhiam áreas na margem oeste do rio Nilo, a terra dos mortos na sua mitologia, e sempre em um platô rochoso, que garantia uma fundação sólida e estável para uma estrutura que pesaria milhões de toneladas. A proximidade com o Nilo também era estratégica, pois o rio seria a principal via de transporte para os materiais mais pesados que vinham de longe. Depois de escolher o local, vinha a preparação do terreno. A base da pirâmide precisava ser perfeitamente nivelada. Para conseguir isso, os engenheiros egípcios criavam uma espécie de trincheira ao redor da área da base, enchiam com água e marcavam o nível da água nas paredes. Depois, era só drenar a água e nivelar toda a superfície de rocha até essa marca. Uma solução simples, mas genial. E o alinhamento. As pirâmides, como a grande pirâmide de Gizé, estão alinhadas com os pontos cardeais com uma precisão impressionante. Eles provavelmente usavam as estrelas para isso, uma técnica sugerida que eles observavam a ascensão e o poente de uma estrela e marcavam esses pontos no horizonte. O ponto médio entre essas duas marcas dava a eles o norte verdadeiro. A partir daí, era possível traçar um quadrado perfeito no chão para a base da pirâmide. O planejamento também definia todo o interior, as passagens, as câmaras funerárias, os corredores secretos. Tudo era projetado nos mínimos detalhes antes da construção começar. Era um projeto de engenharia de uma complexidade absurda. Agora, vamos falar dos materiais. De que eram feitas as pirâmides? A maior parte da estrutura era feita de blocos de calcário, um material abundante nas proximidades de Gizé. Esses blocos formavam o núcleo da pirâmide e pesavam, em média, de 2 a 15 toneladas cada um. Imagine o tamanho do desafio, mas para as partes mais importantes, como as paredes da câmara do rei e o sarcófago, eles usavam granito. O granito é uma rocha muito mais dura e resistente, mas havia um problema. A pedreira de granito mais próxima ficava em Assuã, a mais de 800 quilômetros ao sul de Gizé. Alguns desses blocos de granito, usados no interior da Grande Pirâmide, chegavam a pesar 80 toneladas, o equivalente a uns 50 carros populares de hoje. Além do calcário e do granito, eles também usavam basalto e outras rochas para pavimentos e detalhes específicos. Certo, eles tinham as pedras. Mas como moviam esses blocos gigantescos? Esse é um dos pontos que mais alimenta a imaginação das pessoas. A resposta não envolve levitação, mas sim física e muito trabalho em equipe. Para o transporte terrestre, evidências arqueológicas, incluindo uma pintura encontrada em uma tumba, mostram que os egípcios usavam grandes trenós de madeira. Eles colocavam o bloco de pedra sobre o trenó e o arrastavam sobre o terreno. A grande sacada aqui era molhar areia na frente do trenó. Estudos modernos mostraram que a quantidade certa de água na areia reduz o atrito pela metade, tornando o trabalho muito mais fácil. Ainda assim, era necessária a força de dezenas ou até centenas de homens puxando cordas para mover um único bloco. Para as pedras que vinham de longe, como o granito de Assuã, o rio Nilo era a estrada. Os blocos eram carregados em enormes barcos de madeira durante a época das cheias do Nilo, quando o nível da água subia e permitia que os barcos chegassem mais perto das áreas de construção. Imagina a logística para carregar e descarregar um bloco de 80 toneladas de um barco sem guindastes. Eles provavelmente construíam portos e docas temporárias e usavam um sistema de rampas e alavancas. Era uma operação monumental que envolvia milhares de trabalhadores qualificados e uma coordenação impecável. Com as pedras no local da construção, começava o desafio de Impilha, Los, para formar a pirâmide. Como eles levavam blocos de toneladas a mais de 100 metros de altura, a teoria mais aceita pelos egiptólogos é o uso de rampas. Existem várias hipóteses sobre o formato dessas rampas. Poderia ser uma rampa reta e longa que subia por um dos lados da pirâmide. O problema dessa teoria
é que a rampa precisaria ser gigantesca, quase tão grande quanto a própria pirâmide. A outra teoria, mais provável, sugere o uso de uma rampa em zigue-zague subindo por uma das faces, ou uma rampa em espiral, que contornava a pirâmide, à medida que ela crescia. Evidências em algumas pirâmides inacabadas, e restos arqueológicos, parecem apoiar a ideia de rampas. Usando essas rampas, os trabalhadores puxavam os blocos em seus trenós, camada por camada. Cada pedra era cuidadosamente colocada em seu lugar. Os pedreiros usavam ferramentas de cobre, como cinzéis e serras, para ajustar os blocos com uma precisão milimétrica. Eles usavam também pedras mais duras, como o dolerito, para polir e alisar as superfícies. O encaixe entre as pedras da Grande Pirâmide é tão perfeito que em alguns lugares não dá para passar nem uma lâmina de barbear. Qualquer erro no alinhamento poderia comprometer toda a estabilidade da estrutura. Era um trabalho de paciência e perfeição. Depois que a estrutura principal de blocos estava pronta, vinha a fase do acabamento. As pirâmides que vemos hoje, com seus degraus de pedra, não tinham essa aparência originalmente. Elas eram cobertas por uma camada de calcário branco e polido, vindo das pedreiras de Tura. Essas pedras de revestimento eram cortadas em ângulo e encaixadas perfeitamente, criando uma superfície lisa e brilhante. Sob o sol do deserto, as pirâmides brilhavam como joias gigantescas, refletindo a luz. Era uma visão que deveria ser absolutamente divina. Infelizmente, a maior parte desse revestimento foi retirada ao longo dos séculos, para ser usada em outras construções no Cairo, especialmente depois de um grande terremoto. Só um pequeno pedaço desse revestimento ainda pode ser visto no topo da pirâmide de Khafre. No topo da pirâmide, era colocada uma pedra final chamada Pyramideon, que poderia ser folheada a ouro ou electron, uma liga de ouro e prata, para brilhar ainda mais intensamente. Ao mesmo tempo, o interior era finalizado, com as câmaras sendo seladas e os sarcófagos colocados em seus devidos lugares. Por fim, uma pergunta fundamental: quem construiu as pirâmides? Por muito tempo, a ideia popular, reforçada por filmes de Hollywood, era que foram construídas por um exército de escravos, trabalhando sob o chicote. Mas as descobertas arqueológicas das últimas décadas pintam um quadro muito diferente. Os arqueólogos encontraram os restos de uma cidade inteira, construída para os trabalhadores das pirâmides de Gizé. Essa cidade tinha padarias, cervejarias, dormitórios e até um hospital. Foram encontradas sepulturas dos trabalhadores perto das pirâmides, uma honra que jamais seria concedida a escravos. A análise dos esqueletos mostrou que eles eram bem alimentados, com uma dieta rica em pão, peixe e carne, e recebiam tratamento médico para seus ferimentos. Tudo indica que a maioria eram trabalhadores egípcios livres, recrutados de vilarejos por todo o país. Eles trabalhavam por temporadas, provavelmente durante a época das cheias do Nilo, quando a agricultura era impossível. Trabalhar na pirâmide do faraó era visto como um dever cívico e religioso, uma forma de garantir sua própria vida após a morte. Havia equipes de trabalhadores com nomes como os Amigos de Quéops ou os Bêbados de Miquerinos, mostrando um senso de camaradagem e orgulho. Claro, o trabalho era extremamente duro e perigoso, mas era um trabalho organizado, remunerado com comida e abrigo, e realizado por homens e mulheres que acreditavam estar construindo um portal para a eternidade de seu rei. Então, resumindo, a construção das pirâmides do Egito não foi mágica. Foi o resultado de uma combinação poderosa de planejamento rigoroso, conhecimento de física e geometria, técnicas de transporte inovadoras e, acima do tudo, o trabalho coordenado de milhares de pessoas dedicadas. Foi um projeto que uniu engenharia, logística e uma profunda crença religiosa. O resultado são essas estruturas que mais de 4 milênios depois, ainda nos deixam sem palavras. Um testemunho eterno da extraordinária capacidade do ser humano. Espero que você tenha gostado dessa viagem ao Antigo Egito. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários qual outro mistério da história você gostaria de desvendar. Obrigado por assistir e até a próxima.